paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje. E hoje realmente é um momento de muita alegria, muita satisfação, de nós podermos estar aqui reunidos em nome de Deus, falando do querido e amado Mestre Jesus. Esse ser que nos trouxe um ensinamento além deste planeta, que esteve entre nós com uma missão profunda de renovação e de ensinamento. Para que a gente possa entender Jesus, nós precisamos compreender quem é esse ser excelso, vindo de uma região Cristo. A gente sabe que existem vários Cristos, que a condição de Cristo é uma condição de uma hierarquia muito superior, seres altamente evangelizados, que estão numa íntima comunhão com Deus, vivem ao lado do Pai, recebendo dele as orientações para tudo que precisa ser realizado. Então Jesus é esse ser Cristo, que já percorreu uma longa jornada através de uma evolução que nós nem podemos imaginar o que ele já atravessou. Então, sabemos que no universo existem vários Cristos, milhares, centenas, nós não temos noção. Por quê? Porque existem também milhões, bilhões, trilhões de galáxias desse universo. E todos esses planetas têm um governador, têm uma regência, tem aquele que coordena e dirige e orienta a todos que vivem nele. O nosso planeta tem como governador Jesus, o Cristo, que nós conhecemos e amamos. Ele é o governador planetário da Terra. Ele que mantém a nossa estrutura harmônica e equilibrada. Ele que nos conhece. E aí, nós vamos voltar à doutrina espírita, à doutrina cristã, e observarmos que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele coloca um item chamado escala espírita, escala dos espíritos. O que Kardec, de uma forma didática, de uma forma pedagógica, queria com isso? Ele queria facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento dos vários graus que existem de espíritos, para que nós, dentro da nossa pequenez, possamos entender qual é o nível de cada espírito dentro da escala. É como se nós estivéssemos justamente numa escola, e a escola tem o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, a faculdade e assim por diante. Os espíritos também, nós também estamos em escalas diferentes de evolução. E Kardec dividiu em primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Ele começa explicando a terceira ordem, que são justamente os espíritos imperfeitos. Nós estamos nessa terceira ordem, em que o mal predomina sobre o bem. É justamente o mundo em que nós vivemos, em que há essa predominância. Mas dentro dessa ordem, que é a terceira, existem classes, existem divisões, que aí Kardec vai justamente educando, exemplificando, demonstrando e trazendo uma clareza para cada um de nós. Na segunda ordem, Kardec já coloca justamente os espíritos que já têm o bem como um primórdio dentro deles. Já são bons. Nós já temos aí os espíritos superiores nessa região. Já há uma mudança de categoria nesse instante. E aí a gente chega à primeira ordem. A primeira ordem justamente é daqueles espíritos que já atingiram um patamar evolutivo
motivo que eles já não precisam mais reencarnar. Não há mais a necessidade de vivenciar expiações e provas. O espírito já não tem mais os conflitos da matéria, as dúvidas, os defeitos, os equívocos, as falhas. Não precisa mais fazer as reparações que cada um de nós necessita fazer. Por isso que a gente está nesse mundo, não é à toa. A gente está aqui para uma jornada educativa, para uma jornada de tratamento espiritual, que tem um prazo enquanto nós estamos aqui encarnados. E que esse prazo, ele tem um momento em que o espírito se desloca da matéria e segue dimensões afora. E Cristo, Jesus, ele se encontra justamente nessa primeira ordem. E aí, Kardec, ele nos diz: nenhuma influência da matéria nesses espíritos, superioridade intelectual e moral absoluta, gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Isso aqui é muito importante. E ele continua dizendo: eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Muitos de nós perguntamos por que Jesus teria optado em encarnar há 2000 anos, descer daquelas esferas angelicais, calmas, tranquilas, em paz, em que predomina o equilíbrio, a harmonia, o bem, a paz. Por que então Jesus, um ser crístico, já nesse plano de pureza, que não vive mais o conflito que nós vivemos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, medos e inseguranças, por que Jesus teria optado então em encarnar num corpo como o nosso? Restringir aquela imensidão da sua energia cósmica num corpo carnal. Aí é quando aqui Kardec nos diz: são espíritos que vivem essa felicidade, mas não vivem de uma ociosidade monótona, simplesmente em contemplação. Jesus, então, durante muito tempo, junto com a espiritualidade superior, analisam a situação do planeta Terra e decide então reencarnar. Ou seja, já não reencarnava no tempo, encarnar naquele momento. Mas por quê? Porque a compreensão do espírito desse é que ele não para nunca. Não há ociosidade para eles. O que existe é a mensagem e a execução daquilo que Deus determina. Então, quando Jesus decide descer, ele veio imbuído de um objetivo, o objetivo divino, de vir até nós por um amor incondicional. A gente aí pode imaginar o que representa isso aí para um espírito da hierarquia dele. Ficar enclausurado num corpo como esse, tendo já toda a expansão energética que ele já tinha como espírito. A missão dele de amor, de humildade, de compreensão, de compaixão imensa. A gente não tem como aquilatar o que Jesus sentiu durante esse período. Mas o fato é que ele veio com uma ambição muito clara. E aí a gente vai entender que o objetivo maior da vinda de Jesus foi a moralidade da humanidade. Ele veio aqui não para tratar de questões materiais, ele não veio tratar aqui de posição social, ele não veio naquela época tratar de questões relacionadas às sinagogas, em que os rabinos tivessem uma posição ou outra, favorecer um, beneficiar outro, de maneira nenhuma.
Jesus veio nos trazer um ensinamento muito maior do que isso. Precisava ele redirecionar a humanidade para a questão moral. Essa questão não tem controvérsia. Não existe dúvida sobre isso. Falar sobre o papel moral, sobre o objetivo moral de Jesus, não existe nenhuma controvérsia sobre isso. Nós podemos ter até dúvidas em relação a determinadas coisas, como existem, né? Que são pequenas e que justamente Kardec, ele afasta esse tipo de análise. Por exemplo, existe uma discussão se Jesus teria nascido em Belém ou em Nazaré. Qual a diferença que isso faz? Então existem pontos em que não há o que se discutir, porque não vamos chegar a uma conclusão sobre isso, mas sobre a moralidade do Cristo, não. Falarmos sobre a missão de amor dele, não tem como nós ficarmos contra isso. O perdão, a compaixão, a fraternidade, a humildade do Mestre era imensa. Não tem como nós termos dúvidas sobre nenhum item como esse. E aí, nós vamos lembrar uma passagem em que Pedro, o apóstolo, e isso os Espíritos nos dizem, após a desencarnação do Mestre, a sua crucificação, Pedro, ele trabalhando na casa do caminho, e aí, naquele trabalho todo, com as pessoas necessitadas, com os doentes, com as pessoas com dores, com sofrimento, Pedro, como um ser imperfeito, apesar de ser um apóstolo, sentia na carne, dentro dele, o cansaço, e muitas vezes a desilusão, a decepção com a própria humanidade, conosco mesmo. E ele então, ao terminar os trabalhos na casa do caminho naquele momento, e ao sair, ele estava irritado, desalentado, decepcionado com a humanidade por tudo que estava acontecendo. E aí quando ele sai e vai fechar a porta, chega um andarilho, e esse andarilho para de frente de Pedro. E Pedro, irritado, olha para o andarilho e diz assim: o que queres? Chegar essa hora? Vai dizendo logo que veio. O andarilho fica parado, olhando para Pedro. E Pedro não o reconhece. Olha para os pés sangrando. Olha para as mãos sangrando. E aí ele reconhece as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. E ele diz: Senhor. E era Jesus diante de Pedro. E Jesus lhe diz: nós não fomos chamados para atender às almas puras do caminho. Veio rogar a caridade do silêncio quando não puderes ajudar. Rogo para os filhos do Calvário a esmola da compaixão. 3 orações muito curtas que Jesus diz a Pedro. E se a gente for analisar, na primeira Jesus diz: nós não fomos chamados. Repara a humildade do Mestre. Quando ele se coloca dentro da missão. Porque ele poderia ter dito para Pedro: Pedro, você tem que mudar a sua conduta, Pedro. Você está equivocado, Pedro. Você está errado, Pedro. Eu ordeno que você faça isso. Mude a sua conduta. Mas Jesus, o ser puro, amor puro, se coloca no meio da missão. Porque como ele havia encarnado, ele veio trazer a boa nova, os ensinamentos de amor. Ele orienta Pedro e diz: nós fomos chamados por quem? Pelo Pai, por Deus, para atender as almas
para atender as almas, nós não fomos chamados para atender as almas puras do caminho, ou seja, entre nós não existe ninguém puro, ninguém perfeito. Justamente nós estamos lidando com pessoas imperfeitas, que somos nós. Vale dizer que quando a gente vai realizar um trabalho social, uma obra social, um trabalho dentro de uma casa espírita, seja em outras religiões, nós vamos lidar com pessoas como nós, que são pessoas também imperfeitas, pessoas que têm dificuldades, pessoas que estão atravessando os momentos de dor, de sofrimento, e nós também somos seres imperfeitos. Então, quando a gente está dentro de uma ação social, quando a gente está lidando com outro ser humano, a gente está colocado ali para servir a um propósito maior, que é o propósito do amor, da fraternidade, da compaixão. E a gente vai estar diante de seres como nós, imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de erros, de equívocos, de falhas, de egoísmo, de vaidade, de amarguras, de raiva, de ódio, de inveja, de ciúmes, que somos nós. Então Jesus disse para ele: você não vai lidar com almas puras. Quando a gente faz um trabalho social, a gente não lida com pessoas que estão equilibradas, calmas, tranquilas, harmonizadas, que só vêm estar com a gente tranquilas e que aquilo flui de uma forma maravilhosa. Não. Nós lidamos com almas doentes como nós, precisando de consolo, precisando de proteção, precisando de amor. E é nessa hora que nós somos colocados à prova daquilo tudo que a gente vem aprendendo, que a gente vem estudando, que a gente vem vivenciando. E Jesus continua: venho rogar a caridade no silêncio quando não puderes ajudar. Veja, o mestre não ordena, não determina, ele roga. Rogar é muito mais. Rogar é quando você, com amor, você compreende, você entende, você pede. É uma solicitação amorosa. Jesus não precisava nem rogar isso a Pedro, mas ele, como um ser puro, destituído já de qualquer forma de ressentimento no coração ou de sensação de superioridade, ele roga a Pedro, para que, se Pedro não puder ajudar falando, que ajude, mas silencie. Isso acontece muito com cada um de nós. Quantas vezes a gente vai realizar um trabalho, seja um trabalho profissional, seja um trabalho social, seja o que for, e a gente às vezes não está muito bem, e a gente acaba se irritando, falando coisas que não deve falar, dizendo coisas que não estão adequadas naquele momento. E é quando Jesus roga a Pedro: se não puderes ajudar dessa forma falando, se cala. É o silêncio que a gente pode realizar naquele momento, que vai ser altamente curativo, altamente saudável. E ele termina dizendo: rogo para os filhos do Calvário a esmola da compaixão. E Jesus ainda continua pedindo a Pedro para que, diante das pessoas que estão com dor e sofrendo, ele roga que tenhamos compaixão. Nessas 3 orações, o Mestre Jesus nos ensina uma série de aplicações da sua boa nova. Ele ensina que devemos ser humildes, ele ensina que devemos ser pacientes e tolerantes, ele nos ensina a termos a compaixão. Em pequenas orações, de uma forma direta, ele ensinou a Pedro e a todos nós. E a gente precisa levar esses ensinamentos do Mestre para o nosso dia a dia, para ver o quanto nós precisamos modificar as nossas atitudes. Você veja, Jesus aqui em nenhum momento ele censura, ele critica ou ele julga a Pedro. De maneira nenhuma.
ele chama a atenção de Pedro dos valores cristãos que ele precisa renovar para que ele novamente alinhe a sua conduta. Isso é importante que a gente tenha nos nossos corações, porque nós trabalhamos na seara do Senhor. E muitas vezes nós estamos num trabalho cristão e há divergências, há desentendimentos. Não compartilhamos muitas vezes das mesmas ideias. Mas isso significa que nós vamos nos separar? Isso significa que nós vamos desmontar um trabalho cristão? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque somos imperfeitos, somos seres falíveis, estamos numa caminhada de aprendizado e aperfeiçoamento. Se nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, o que mais nós cometemos são erros, são falhas, são equívocos. Precisamos ter um amadurecimento para pararmos e refletirmos e podermos realinhar as nossas condutas, os nossos atos, os nossos pensamentos, de acordo com o quê? De acordo com o que foi ensinado Jesus. Na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus já forneceu à humanidade como guia e modelo. Os espíritos respondem de uma forma muito sucinta: Jesus. Então, se Jesus é o tipo mais perfeito de ser para ser o nosso guia e o nosso modelo, é porque Ele é um modelo que nos ajuda a copiá-lo, porque Ele é um ser crístico. Da mesma forma, Ele é um guia que pode nos orientar nessa grande jornada. Então esse ser é um ser que nós com certeza podemos copiar e com certeza ele representa o nosso grande mentor, o nosso grande orientador da nossa jornada. E veja, nessa caminhada que o Cristo ele nos orienta, ele vai nos trazendo todos os ensinamentos que depois são sedimentados na doutrina espírita. Jesus ele vem e nos fala do amor. Jesus ele fala do amor a Deus. Jesus ele fala do amor a si. Jesus fala do amor ao próximo. Jesus nos estimula a um amor incondicional. Isso está dentro de uma doutrina cristã. Um dos pilares da doutrina espírita é a crença em Deus. E Jesus, desde o início, ele nos fala sobre esse Deus. Um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus misericordioso. Não mais aquele Deus punitivo, aquele Deus perseguidor, aquele Deus vingativo, mas agora um Deus que se preocupa, que ama os seus filhos. E isso está dentro dos ensinamentos do Cristo. O Cristo nos fala sobre a imortalidade da alma, que está dentro de uns pilares da doutrina espírita. Ele nos fala isso em que momento? Jesus segue a trajetória dele toda. É crucificado. E depois ele aparece em espírito para Maria Magdala. E para depois aparecer para os apóstolos. Com que finalidade? Com uma finalidade de confirmar perante todos a existência de uma vida após a morte do corpo físico. Ali ele confirmava para todos a continuidade da existência, a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito. Uma vida, várias existências. E Jesus segue dentro de todo esse ensinamento dele, que a gente aprofunda na doutrina,
Jesus sempre falou: na casa do meu Pai existem várias moradas. O que Jesus quis dizer com isso é que não existe só o nosso planeta Terra, existem muitos planetas, existem muitos mundos, existem muitos locais onde nós podemos encarnar, onde nós podemos reencarnar, onde nós podemos estar num processo de aprendizado. E a doutrina espírita nos fala sobre a pluralidade dos mundos, onde nós seres podemos estar em vários mundos, aprendendo, reciclando, reencarnando. Jesus, ele foi justamente esse ser que nos trouxe um ensinamento prático. Ele exemplificou cada passo dele. Ele não só era um ser teórico, mas acima de tudo, um ser amoroso. E nós vamos nos lançar de uma das partes mais belas do caminho de Jesus, que é justamente as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas estão dentro de um dos ensinamentos mais profundos que Jesus ministrou para todos nós. Ele deixou para cada um como uma forma de nos mantermos unidos e de estarmos refletindo sempre. Gandhi chegou a dizer que se permanecêssemos só com o Sermão do Monte, dentro do que está escrito na Bíblia, já seria suficiente para nós aprendermos, já seria mais do que suficiente o que está escrito ali, somente o Sermão do Monte. E ali a gente vai ver que Jesus coloca as bem-aventuranças. Ele começa dizendo: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. O que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus estava querendo dizer que era bom as pessoas sofrerem, que era bom as pessoas sentirem dor? Seria isso que o mestre quis dizer, bem-aventurados os aflitos? Porque o reino dos céus lhes pertence? Nós temos que entender essa forma figurada que o Cristo queria nos dizer. Bem-aventurados os aflitos. Todos nós que estamos nesse mundo somos seres num processo de aprendizado, construindo uma evolução. Como nós falamos antes, nós temos uma escola de aprendizado que ela vai desde o básico até os níveis superiores. E a gente, se quiser continuar estudando, depois que a gente sai de uma faculdade, faz uma pós-graduação, a gente pode continuar estudando infinitamente. A gente não precisa parar. Então, quando a gente vem para esse mundo aqui, a gente vem para fazer reajustes na nossa vida por causa de erros cometidos em vidas anteriores. A gente vem aqui para aperfeiçoar, a gente vem aqui para aprender, a gente vem aqui para se educar nesse mundo. Aqui é um mundo de expiação e provas, ainda num processo de transição. Ainda estamos atravessando um momento de transição para um mundo de regeneração. Então, nesse mundo em que nós vivemos, o mal ainda, a gente percebe que ele predomina ainda muito, por conta de ser um mundo de expiações e provas em transição. Então, quando Jesus nos diz bem-aventurados os aflitos, ele quer dizer que nós estamos nesse mundo aqui para corrigir os erros cometidos em vidas anteriores. E que justamente a nossa permanência aqui é para que possamos fazer essa correção. E ao fazermos essa correção, poderemos nos ajustar, poderemos seguir o caminho da lei divina. Então, bem-aventurados os aflitos significa vamos viver de uma forma mais resignada possível diante das nossas expiações e provas. Porque quando nós nos revoltamos, quanto mais nós nos rebelarmos contra a lei divina, mais nós vamos sofrer.
Passar por dores, passar por dificuldades, passar por barreiras, passar por momentos difíceis, faz parte da vida de cada um de nós. É a razão por que nós estamos aqui, é para podermos vivenciar determinadas situações para aprendermos. Mas aí é que vem o segundo ponto. Será que nós precisamos sofrer o que nós sofremos? Aí vai depender de cada um. A intensidade do sofrimento vai depender de cada um. Nós podemos exagerar mais a nossa dor ou menos. Vai depender dessa intensidade que a gente der, a valorização que a gente der à nossa dor. Você repara que nessa vida várias pessoas passam pela mesma situação, seja de doença, seja de limitação financeira, seja de algum problema físico, mas cada um vê essa situação de uma forma diferente e enfrenta ela de uma forma diferente. Bem-aventurados os aflitos, porque aquele que vive a sua dor, o seu planejamento reencarnatório de uma forma resignada, elevando o seu pensamento a Deus, rogando ao Pai que possa enfrentar as situações que tem que viver aqui de uma forma calma, tranquila e serena, ele vai simplesmente aproveitar a presente encarnação. No segundo ponto das bem-aventuranças, Jesus nos fala de bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui a gente também precisa entender o que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança. Pobres de espírito, aqui Jesus está nos falando sobre os humildes, e não porque há algum tipo de pobreza. Aqui há a questão da humildade. Como a gente viu, Jesus atuou de uma forma humilde perante Pedro. Ele poderia ter sido o quê? Autoritário, ter mandado Pedro fazer uma mudança na conduta dele, mas de maneira nenhuma. Jesus já conquistou valores que ele não vai perder mais. Então, dentro do coração de Jesus não existe espaço para esse tipo de arrogância. A arrogância existe dentro dos nossos corações. Nós é que somos seres orgulhosos, vaidosos, arrogantes. A humildade é aquela virtude que nos coloca justamente no lugar certo que nós precisamos estar. É ela que nos situa aonde é o nosso local nesse universo. Nem mais e nem menos. Nesse mundo, nós ainda num processo de aprendizado, ou nós achamos, na nossa ilusão, que somos melhores do que os outros, nos colocando numa posição acima dos outros, nos sentindo melhores do que os outros, com qualidades acima do que os outros. Essa é a nossa arrogância, o nosso orgulho, acreditando que somos mais do que o outro. Ou então, muitas vezes, nos sentimos inferiores aos outros seres humanos, menores, pequenos. É porque ainda não encontramos esse equilíbrio do nosso lugar dentro desse universo. Por isso que Jesus falou: ama a Deus, ama a si e ama ao próximo. Porque no momento em que eu entender que eu estou aqui para que eu me conheça, eu estou aqui nesse mundo para uma viagem, um mergulho dentro de mim, para que eu possa perceber aonde estão minhas falhas, os meus defeitos, os meus equívocos, as minhas ilusões, e eu possa dessa forma fazer a correção adequada. E ao fazer a correção adequada eu demonstro amor por mim, eu vou conseguir me abrir para o mundo e amar ao próximo e amar a Deus. Porque enquanto eu não aprender a me amar, eu não tenho como amar ao outro. Porque não há condição para viver isso enquanto não houver esse amor despertado dentro de mim. Ele está plantado. A semente existe dentro do coração de cada um de nós. O fato é que a gente precisa
despertar esse amor. Ao despertar esse amor, a gente exercita outras virtudes, e uma delas é a humildade, que, pelo que nós estamos entendendo, é uma virtude extremamente difícil, trabalhosa, árdua, que depende de muito trabalho espiritual. Porque vocês reparem o seguinte: Jesus, ele tinha uma humildade completa, mas nunca foi submisso. Humildade não significa submissão. O Mestre Jesus nunca foi submisso a nada. Ele sempre foi ativo, presente, atuante, claro, em todas as posições dele, em todas as opiniões dele, em tudo o que ele acredita, mas sem violência, sem agressão, sem julgamento, sem crítica, sem censura. Ele não fazia isso, porque como espírito puro, ele já aprendeu que esse caminho não leva ninguém a nenhum lugar. E aí, conforme nós vamos aprendendo a nos tornar humildes, nós vamos encontrando esse lugar no universo e ficamos em paz. E aí aprendemos que nós somos parte de um todo. Por isso que Jesus dizia em vários momentos que ele era um com Deus. Eu sou um com o Pai. É o uno, a unificação. E isso durante muito tempo e ainda dá confusão, parecendo que Jesus é Deus. Mas não é. É que na hora que o Espírito entra em comunhão com o Pai, ele entra numa sintonia tão profunda que ele se torna um no entendimento, na compreensão e nas escolhas para seguir as leis todas que estão estabelecidas. Na terceira bem-aventurança, Jesus nos coloca: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí não é muito difícil a gente entender que a pureza significa uma transparência de tudo que nós somos. Nesse mundo em que nós estamos encarnados, nós ainda vivemos sob máscaras, vivemos ainda com uma barreira diante de nós, nos defendemos, nos escondemos de nós mesmos, porque a gente se afasta de nós e queremos mostrar ao mundo e ao outro uma coisa que muitas vezes nós não somos. No momento em que nós mergulharmos para dentro de nós e realmente formos sinceros e verdadeiros conosco, a gente vai conseguir se aproximar desta pureza. E para ser puros, nós precisamos do amor, nós precisamos do perdão, nós precisamos da compaixão, nós precisamos da fraternidade. E aí Jesus, ele fala aquela parte que ele diz: vinde a mim as criancinhas. Por quê? Porque as crianças, até uma determinada idade, que somos nós, espíritos que estamos encarnados ali, mas até um determinado momento da nossa encarnação, nós ainda temos uma inocência, não temos ainda, né, essa malícia que atingimos na fase adulta, em que nosso espírito desperta com todas as suas fragilidades, defeitos, imperfeições. Então Jesus disse: vem de mim as criancinhas, representando a pureza do coração, a pureza do ser, a pureza desse espírito. Então, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Verão a Deus. A gente vê como as crianças, quando elas são pequenas, muitas já conseguem ter clarividência. Elas veem o mundo espiritual, elas têm um contato com o mundo espiritual, elas têm uma clarividência, uma audiência, elas conseguem perceber a outra dimensão. Muitos vão perdendo isso com o passar do tempo e muitos vão mantendo esse tipo de sensibilidade mediúnica. A próxima bem-aventurança: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nessa colocação, a gente precisa entender o que Jesus queria dizer por ser brando e pacífico.
Muitas pessoas criticam essa passagem do Mestre, acreditando que Jesus está falando para que as pessoas sejam submissas, paradas, estagnadas. Não. De nenhuma maneira o Mestre ele estava estimulando as pessoas para serem assim. Pelo contrário, ele estava dizendo que ao estimularmos a paz no mundo, nós estamos estimulando com que as pessoas consigam encontrar um equilíbrio e uma harmonia. Se a violência, se a agressividade, se a crueldade fosse algo que resolvesse esse mundo em que hoje nós vivemos, seria um mundo completamente evoluído, porque a crueldade, a agressividade, a violência que hoje nós estamos vivendo é muito grande. Então, quando Jesus fala em bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele está nos estimulando a termos uma atitude pacífica em relação a nós e em relação à própria existência. Se nós voltarmos outra vez a Gandhi, Mahatma Gandhi, ele conduziu uma nação inteira sem guerra, sem luta, sem destruição, estimulando uma atitude ativa, determinada, mas sem ser agressiva. E Jesus foi isso. Quando Judas entrega Jesus e os soldados romanos e o sumo sacerdote e os servos sobem até o monte para prenderem Jesus, e que Judas beija o rosto de Jesus para identificar que ele era Jesus, naquele momento Pedro puxa da espada e decepa a orelha de Malco. E nesse momento então Jesus poderia ter estimulado a todos a uma rebelião, a uma luta, a um confronto ali naquele momento, mas Jesus não fez isso. Ele ordena a Pedro que empainhe a espada, porque o que estava acontecendo ali já estava determinado nas Escrituras. E Jesus nunca estimulou nenhuma luta, nenhuma guerra. Pelo contrário, ele estimulava o entendimento, a compreensão, a aproximação dos povos, sem fazer distinção nenhuma entre as pessoas, entre classes sociais, entre profissão, entre sexo, entre credo. Ele não julgava a ninguém. Ele nunca fez isso. Tanto que um dos maiores ensinamentos do Cristo para todos que ele deixou foi o quê? Que todos os seguidores dele, todos os discípulos dele, seriam conhecidos por muitos se amarem. Foi isso que o Cristo deixou. A marca dele foi o amor. E é o amor até hoje. Então, não é nenhum tipo de camisa, túnica, sandália. É o amor, a marca que o Cristo deixou para todos nós. Bem-aventurados aqueles que estimulam a paz, são pacíficos dos seus corações. E a última bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E aqui Jesus nos chama a atenção para algumas coisas que nós precisamos exercitar nessa encarnação, que é justamente o perdão, a reconciliação, é justamente a indulgência. É quando Jesus fala com Pedro, e Pedro lhe pergunta quantas vezes ele deveria perdoar o irmão dele, e Jesus diz: não 7 vezes, 70 vezes 7. Ou seja, perdoa o teu irmão tantas vezes quantas forem necessárias. Não há limite para isso, porque o perdão é uma grande terapia de libertação para todos nós. A gente não imagina como uma mágoa, como um ressentimento dentro de um coração, aprisionado dentro de um coração, se arrasta durante séculos e faz com que a gente sofra. E como Jesus já viveu tudo isso, ele quis nos ensinar para perdoar sempre. A gente assiste
como encarnados, como as pessoas carregam ressentimentos e mágoas durante muitos anos nesta vida. E como espíritos, nós carregamos isso durante séculos, e séculos, e séculos. Parece que a gente junta aquilo tudo, guarda no coração e não quer se livrar daquele sentimento. E que ele nos faz adoecer. Ele traz doença ao nosso corpo físico. E aí Jesus complementa a questão do perdão falando da reconciliação. Reconcilia-te com teu irmão, com teu adversário, enquanto você está no caminho. Não espera para uma outra vida, não perde tempo. Aproveita essa encarnação já para você fazer isso. Para que você vai esperar uma próxima vida, umas próximas vidas? Porque a gente tem a ilusão de que a gente não se reconcilia nessa vida, então não vai mais precisar fazer reajuste nenhum, está tudo resolvido. Eu vou para cá, você vai para lá, eu morro meu corpo, o seu corpo morre, está tudo resolvido, a gente não se encontra. Não está, não. Na vida precisa de reajuste, pode ser que não seja nessa existência, mas aí a gente vê que a gente carrega aquilo para a próxima vida, para a próxima encarnação, como espírito, livre ou como encarnado. E aí essa roda ela vai continuar, porque vai haver a necessidade do perdão, vai haver a necessidade da reconciliação, vai haver a necessidade do reencontro para que as arestas possam ser aparadas e aqueles espíritos possam novamente entrar no estado de harmonia, de compreensão e de paz interior. Quando os espíritos avançam, sobem, galgam degraus de evolução, enquanto tem outros que ficam aqui atrás. Mas se esse espírito que atingiu lá em cima, ele tiver alguma ligação com esse que ficou para trás, ele não segue adiante. Ele volta, ele retorna para estender a mão, auxiliar e trazer ele para o caminho de Deus. Então nós todos estamos emaranhados numa rede grande de filhos de Deus. É uma ilusão muito grande que as pessoas têm, achando assim, não, morreu, acabou tudo. Não, depois não vejo mais, não encontro mais, não quero nem saber. Não existe isso. Nós estamos entrelaçados. Hoje eu venho pai, amanhã eu venho filho, depois eu venho esposa, depois eu venho tio, avô, avó, e aí esses papéis vão mudando, mas o cenário necessário para que isso aconteça, ele vai existir, porque os ajustes precisam acontecer, precisa ocorrer. E por último, Jesus nos fala da indulgência. A indulgência é uma das coisas mais difíceis que nós humanos vivenciamos aqui. A indulgência é justamente aquele carinho, aquela atenção, aquele sentimento de você perceber o erro do outro, a falha do outro e não apontar. Você observar as qualidades que ele tem sem precisar você censurar, sem precisar você criticar, sem você precisar colocar o dedo na ferida da dor do outro. Isso é o que mais nós fazemos. O que mais nós fazemos é ver o defeito do outro, a falha do outro. Parece que nós somos o grande detetive, a gente vai lá e enfia o dedo na ferida e, se possível, a gente aperta ainda para doer, para maltratar, para o outro sentir bem, para ver se ele toma jeito na vida. Mas não é assim. Jesus não nos ensinou dessa forma. Em nenhum momento o mestre levantava defeitos, falhas, erros individualmente. Ele orientava, ele buscava a qualidade de cada um, e ao perceber a qualidade de cada um, ele buscava estimular para que justamente a própria pessoa pudesse corrigir o seu erro. Então, quando nós somos indulgentes, nós trazemos um amor grande nos nossos corações, que é a base de todo o ensinamento cristão, todo o ensinamento que o Mestre Jesus nos trouxe. Meus irmãos, que nesse dia que nós comemoramos o nascimento do Mestre, o retorno do Mestre ao nosso mundo há mais de 2000 anos, realmente nós possamos
ter Ele em nossos corações, não somente hoje, mas a vida inteira. Que o Natal seja diário, um Natal de amor, de fraternidade, de compaixão, de compreensão, de indulgência, de perdão. Que a gente faça o exercício da boa nova do Mestre no nosso dia a dia. E não só hoje, não só amanhã, não só no mês de dezembro, quando muitas pessoas se transformam, mas sempre. Que Ele seja realmente o nosso modelo, o nosso guia na nossa trajetória de encarnados e também toda a nossa trajetória enquanto espíritos. Que a paz do Mestre esteja com todos.